Vamos lá reagir ao vídeo do professor Rock. Por que é errado comparar o Holocausto com a guerra em Gaza? E já no título já dá pra perceber assim de onde ele já tá vindo, qual a ideia dele. A guerra em Gaza é uma guerra entre dois exércitos regulares, que a taxa de baixas é mais ou menos assim, parecida, soldados e soldados. Não é esse massacre todo que a gente tá vendo nas redes sociais. Porque antes de começar o vídeo já dá pra perceber isso. Bora lá. Eu quero comentar com vocês sobre a fala do presidente Lula em relação a Israel, Holocausto, guerra com Hamas, palestinos. Guerra com Hamas. Sim. No Cisjordânia não tem Hamas. Assim, já tá com um número de corpos relevante lá também, com operações militares. Cisjordânia não tem Hamas. Cisjordânia. Entendo que é de extrema importância nós entendermos o detalhe e as consequências e impactos dessa fala em diferentes níveis e áreas. Eu primeiro quero apontar que o presidente Lula tem escolhido se aproximar de ditaduras, líderes autocráticos e organizações terroristas. Ainda que fosse verdade, o que isso tem a ver? Sim. O que o cu tem a ver com as calças? O que é a democracia? O Brasil é uma democracia. Tipo, parar pra comparar assim. Qual país mais assim é acionário do mundo? Tipo, alguma monarquia do Golfo? Arábia Saudita? Arábia Saudita tem pena de morte, inclusive. E a pena de morte da Arábia Saudita é por, né? Faca cortando a cabeça. Faca não, espada cortando a cabeça. Você vê o nível. A Arábia Saudita mata menos os próprios cidadãos do que o Brasil. O Brasil é democracia. Sim, em termos absolutos, claro, porque o Brasil é muito maior, mas em termos relativos também. O Brasil não tem pena de morte. A polícia da Bahia mata mais do que a dos Estados Unidos. Da Bahia. A Bahia tem 14 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 300 milhões. Bora lá. E isso vai na contramão do que nós, aqui no Brasil, somos. Nós quem? Nós quem? Não sou da sua turma não, velho. Esse enquadramento tá certo aqui. Dá pra pegar ainda. Lá ele. A sociedade brasileira, o sistema político brasileiro, o sistema de governo do Brasil. Esse território que convencionou se chamar de Brasil tem um pilar assim, fundamental, absoluto. E esse pilar é a instituição da escravidão, que reverbera até hoje. Basta ver o presídio médio brasileiro. Acreditamos em democracia, Estado de Direito. Eu não. Eu não acredito em nada disso, até porque eu não vejo. Eu não vejo esse Estado de Direito aí. Todo ano tem algum vizinho meu morto. Todo ano. Liberdades individuais, convivência pacífica. E todos esses grupos que o Lula tem se aproximado cada dia mais, eles negam tudo isso que nós, brasileiros, acreditamos e somos. Então, o Tá. Vamos supor que somos isso aí. Na real, pra mim a diferença, a grande intersecção do mundo
entre países coloniais e colonizados. Tem a brancosfera e tem o resto. Nós não fazemos parte da brancosfera, parceiro. A gente não é visto como ocidental pelos brancos. Sim, desista. Nós nunca vamos ser considerados como tal. Negócio de democracia, autocracia, conversa. Lula está escolhendo destruir a nossa tradição. Graças a Deus, tomara que seja o que nós realmente acreditamos. Mas tomara. Ele corte relações com Israel, com os Estados Unidos, com a Europa, todo mundo. Mas não vai fazer isso, Lula, paz e amor. Aí é um espantalho, botando na sala assim pra fingir que tá argumentando alguma coisa. Além dele estar fazendo isso há algum tempo, a fala do presidente da República ela tem um impacto muito grande, porque muita gente olha e pensa, bom, se o líder máximo da nossa nação está falando isso, deve ter algum fundamento. E aqui eu quero primeiro endereçar isso, porque se eu não expor essas falas e não explicar elas no detalhe, vai ter muita gente que vai acreditar nisso. Explicar elas. Você vai sair repetindo esses absurdos que o Lula tem dito. Porque no papel de presidente da República, ele vai conseguir influenciar muita gente. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar, desmistificar e colocar no seu devido lugar cada uma dessas acusações ou comparações ou analogias que o Lula tenta fazer. E o Lula disse que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, ela é igual ao que o regime nazista de Hitler fez na Segunda Guerra Mundial no genocídio do Holocausto. E falou com essas palavras mesmo. Literalmente a mesma coisa. Ou ele fez alguma comparação. Lá era o genocídio, aqui é um genocídio. Ponto. Assim, não é uma guerra. Não é uma guerra em Gaza, não é uma guerra contra o Hamas, é um genocídio. Colocar esses pontos nos is aí, ele não, pela forma que ele fala, não reconhece quanto tá. Assim, o negacionismo e o genocídio ocorrendo no tempo presente. Com ampla mídia, ampla evidências sobre isso. E tipo, não é exatamente a mesma coisa. Porque o genocídio no Congo também não foi exatamente igual ao Holocausto. Cada genocídio tem suas particularidades. Mas é genocídio. Genocídio é genocídio em qualquer lugar. Contra os judeus. Isso não poderia ser mais... E o Holocausto não foi apenas contra os judeus. mais absurdo. E tem várias outras consequências. Teve comunista, teve cigano. Teve muitas minorias sendo estipada, exterminada durante o regime racista, colonial da Alemanha nazista. Ações por trás dessa fala. Mas, em primeiro lugar, essa fala não é verdade. Por quê? O Holocausto, né, que foi a tentativa de extermínio dos judeus, foi um genocídio. Mas não foi qualquer genocídio, gente. Foi talvez um dos genocídios mais sanguinários, absurdos e violentos que a humanidade já assistiu. Eu não estou falando de número de mortes somente, eu estou falando da maneira como ele foi arquitetado. Até porque se fosse o número de mortes estaria factualmente errado. Sim. O genocídio no Congo foi muito maior. Muito maior. Mais que o dobro. Assim, ninguém lembra. Mas beleza. Desenhado, executado, como ele foi sistemático, como ele foi pensado, e o nível da brutalidade e da violência. Então o Holocausto, ele foi um genocídio, e ele foi um genocídio além das categorias de genocídios, porque ele foi mais longe, ele foi particularmente muito mais violento. O terceiro ponto, né? Como é que faz um genocídio menos violento? Um genocídio, como é o nome daquela comunicação não violenta? Genocídio não violento. Como é que faz isso? Que porra é essa?
Então é um genocídio. 2, ele não é um genocídio qualquer. E 3, ele foi cometido, na sua grande maioria, não somente, contra os judeus. E aí tem um problema, mas eu vou falar disso daqui a pouco. E o Lula escolher acusar os judeus exatamente daquilo que eles sofreram. Ele não acusou os judeus. Ele acusou o Estado de Israel. Mais especificamente, esse governo do Estado de Israel. Ele não equiparou assim, Estado de Israel igual a judeus. Não. Quem faz isso são sionistas. Mas esse é o segundo ponto. Voltando para a primeira parte, então é mentira. O que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com um genocídio e não tem nada. Aí ele bota a evidência, o que já estava implícito na forma e como ele cria a frase. Conferir se eu tava gravando mesmo. Acho que tô gravando. Tô. Beleza. Nada a ver. Então é mentira. Cadê o negócio do... Então, ele bota evidência o que já estava estruturado na frase, estava implícito. De que o que está acontecendo em Gaza agora não é um genocídio. Então, assim, em 2 meses, Israel mata mais criança do que em 2 anos de guerra na Ucrânia. Não é genocídio. A maior parte dos mortos são civis. Não são militares, não são exércitos regulares. E a maior parte dos civis são crianças e mulheres e não é genocídio, é só caso de avó. Casualidade não. Uma baixa de guerra. A história vai julgar esse povo. A história somos nós. Vai cobrar. A gente tem que cobrar. O que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com um genocídio e não tem nada a ver com o Holocausto, muito menos. A discussão se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio é algo que os adversários inimigos de Israel estão tentando usar contra. Não, mas não posso. Não posso. Como é que fala? Direcionar a pessoa, né? A questões, assim, jurídicas. Mas assim, é difícil. Tem que ter muito autocontrole. Assim, tô pensando numa coisa aqui, mas não vou. O advogado falou que não pode. Então. E assim, essa história foi trazida pela África do Sul para o Tribunal Internacional de Justiça. E o Tribunal Internacional de Justiça se pronunciou sobre se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio. E o tribunal não disse que é um genocídio. Ele disse que Israel tem que tomar as cautelas para seguir a convenção e a lei e o direito internacional. Mas ele não afirmou que é um genocídio. Ou seja... É porque o julgamento não terminou ainda, né, parceiro? O julgamento não terminou ainda. O órgão internacional da qual o Brasil apoiou a África do Sul com essa acusação... Apoio não, ainda está apoiando. Porque o julgamento não acabou. Não disse que o que está acontecendo é um genocídio. Primeiro ponto. Agora, falar que aquilo é igual ou parecido com o Holocausto vai ainda muito mais longe e a mentira é muito maior. Simplesmente porque não existem campos de concentração em Gaza. É porque Gaza em si já é um campo de concentração. Na verdade tem sim, Rafa. A população toda teve que se deslocar pra lá. Se não se deslocasse, ia ser deslocada. No caso, os braços iam ser deslocados do corpo, sabe? É tipo isso. Parado. Você não tem câmeras de gás. Você não tem... Também não teve câmara de gás no genocídio no Congo. No genocídio armênio. Não deixou de ser genocídio. Não teve câmara de gás no genocídio ameríndio na América. Assim, que... Fuzilamentos. Você não tem perseguições pontuais. Não tem fuzilamento. Tem bombardeio. E ficar mais longe do que o alcance de um fuzil. Tem um tipo de bomba que não faz barulho, mas que
quando explode lança lâminas. E aí essas lâminas arrancam as pernas das pessoas. Não tem fuzilamento, mas tem isso aí. A bomba é diferente. Tecnológica. Há negócios, empresas, pessoas, só porque elas são palestinas. Não tem. Não tem aqui tipo uma estrada, por exemplo, uma BR de lá. A Palestina não pode usar porque não é judeu. O próprio Tribunal Superior de lá de Israel falou que existem dezenas, centenas de diferenciações na legislação israelense. Diferencia entre judeus e não judeus. Na prática, que na prática significa que é um estado de apartheid. Assim, não tem perseguição de pessoas palestinas só porque são palestinas. Tem centenas de manifestantes invadindo, cercando manifestantes, né? Cercando um hospital em Israel, que era frequentado por palestinos árabes, para linchar os palestinos. Não teve isso. Não tem proibição de ir e vir no terceiro centro religioso mais importante do Islã, especificamente em datas comemorativas, para impedir com que as pessoas da fé islâmica possam exercer sua fé. Assim, nada disso existe, né? Tô delirando, fazendo na minha cabeça. Existe sim uma guerra. E na guerra... De novo, jurídico me impede. Pessoas vão sofrer e morrer, infelizmente. Mas essa é a natureza da guerra. E, aliás, não foi Israel que procurou e buscou essa guerra. Israel foi atacado. É, porque tudo começou dia 7 de outubro? Não, novembro. 7 de outubro. Não lembro mais a data. Começou aí. Antes, Gaza era um paraíso na Terra. Gaza na Palestina, como um todo. No dia 7, o Hamas, o grupo terrorista, né, insano, um monte de gente maluca, resolveu atacar assim de graça Israel. Só porque eles são violentos. Que tem sede de sangue. Então Israel age em legítima defesa. Eu não vou conseguir assistir tudo assim. Não vou conseguir, não. Não tem como. Possível. Eu vou acabar. É melhor acabar por aqui antes que eu forneça a documentação necessária para um processo.